Mais um cafezinho com a Dai começando e hoje nosso bate-papo é com ela, Nina Barbosa, jornalista, apresentadora, bailarina e agora ela está atuando na área da política. Nina, eu quero te agradecer imensamente de você vir aqui participar, compartilhar a sua história com outras mulheres. Você, né, que é uma figura pública tão querida na região da Baixada Santista, com certeza você inspira outras mulheres. Oh, obrigada, obrigada. É um prazer, fico feliz de ter recebido o convite. Você que é uma pessoa que sempre acompanhou o meu Sim. trabalho desde o meu início na TV, principalmente aqui na Baixada Santista, quando eu comecei na TV Tribuna lá atrás, e você sempre carinhosa, até porque você é uma artista, né? Muito obrigada. O seu trabalho com as joias que você desenvolve, o teu designer. Então você sempre teve portas abertas para o nosso trabalho, sempre preocupada, até a questão da imagem, né? Vocês precisam usar os acessórios que combinem, Verdade. até porque a gente no jornalismo, agora não, a gente está numa entrevista descontraída, mas normalmente a gente não pode usar nada Sim. exagerado, né? E você sempre com aquele cuidado, olha, eu tenho umas peças, se vocês quiserem, vem aqui que eu mostro para vocês. Eu que fico super feliz. Bom, gente, embora a Nina seja uma pessoa, né, pública, hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho de sua história. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho quem é a Nina nos bastidores. Olha, a Nina foi nascida e criada em Santos, né, você é aqui do Guarujá, é uma cidade vizinha à minha, Uhum. só que eu sempre conheci o Guarujá principalmente como jornalista, mas minha criação toda foi em Santos. Eu nasci na zona noroeste, que é uma região com muita, muita gente, são mais de 100.000 habitantes só na região da zona noroeste, e a minha primeira formação, meu primeiro trabalho, antes de ser jornalista, que é com que a maioria das pessoas me conhece, eu era professora de balé. Então, seu sonho de criança era ser bailarina, não jornalista. É, não, na verdade, assim, eu sonhava em ser jornalista. De criança já, eu adorava a comunicação, brincava de entrevistar com aquele radinho de pilha, que a gente é da época do Uhum. radinho de pilha, né? Sim. Mas o balé é, claro, é uma grande paixão. Até hoje eu admiro muito, tenho muita saudade, mas o balé é uma cultura, é uma educação. Então, quando a minha mãe me colocou para fazer a atividade, foi no Teatro Municipal de Santos, porque minha família não tinha condição de pagar uma escola particular, então eu passei por um processo de seletivo para Hum, conseguir uma vaga, e eu falo que foi a minha uma primeira educação, a primeira formação educacional, paralela à escola. sim. Claro, né, escola, o teu estudo é sempre prioridade, mas as atividades tanto de cultura quanto de esporte, elas são um grande aprendizado e eu devo tudo isso, assim, o meu desenvolvimento também a essa trajetória que eu tive no balé. Cheguei a ser professora, quer dizer, foi o meu primeiro trabalho, porque aí a gente fala assim também da cultura, como ela alavanca a questão das oportunidades. O meu primeiro trabalho, o primeiro dinheiro que eu ganhei ali foi dando aula de balé. Aí você entra em outra fase, que já é a fase da vida adulta, como a gente na minha época, hoje graças a Deus está diferente, não tinha tanta possibilidade das bailarinas e bailarinos viverem da dança Uhum. só dando aula, mas aí acabava te limitando também. Eu fui fazer a faculdade de jornalismo, que comunicação também sempre foi a minha paixão, e aí começou toda a história. A Nina Barbosa, eu comecei na capital paulista, fiz faculdade na Católica em Santos, e fiz estágios em rádio, TV e assessoria, mas na TV em produtora, não em canal aberto, como eu Sim. trabalhei na TV Tribuna. Fui para a capital fazer um curso de noticiarista de TV, que foi um aperfeiçoamento do que eu já tinha vivido na faculdade, apesar que a faculdade a gente tem tudo, a gente tem rádio, a gente tem internet, estava bem no início, ainda não era aquela explosão na minha época, mas a internet já fazia parte ali da minha formação, da minha graduação como jornalista e a complementação nesse curso de noticiarista na capital. E aí as portas do mercado de trabalho se abriram para mim em São Paulo
E não parei mais, não parei mais. Até que eu cheguei na TV Tribuna, que é a sede da minha cidade, né? A TV Tribuna fica em Santos. Na verdade, quando eu comecei, ela ficava em São Vicente, na Antônio Ah, eu Emerick. lembro. Eu cheguei a Depois conhecer. você, Aham, né? eu Foi fui a até época lá. que você Aham. ia lá. E aí, depois que a gente mudou para o centro da cidade, na TV Tribuna, eu fiquei 13 anos. Mas no total, entre TV Tribuna e o tempo que eu fiquei trabalhando como jornalista, repórter de rua, 20 anos, 2 décadas. Bastante. E nessa trajetória toda, né, de jornalismo, como você mesma disse, que começou na rádio e agora, né, na TV Tribuna, são 20 anos de carreira. Nesse percurso, você teve muitos desafios para chegar até onde você chegou, uma jornalista renomada, reconhecida? Só desafios, só Todos desafios. os dias. Eu acho assim, primeiro por ser mulher. Então, todos os dias nós somos desafiadas em qualquer área. E é isso que as mulheres têm que entender. Quando a gente alcança, como você disse, eu até me sinto lisonjeada, porque às vezes a gente não enxerga a dimensão do que a gente conquista, Sim. né? Quando você fala, poxa, Nina, você é uma jornalista reconhecida, você é uma pessoa pública, o fato de ser mulher faz com que isso se torne um desafio sempre maior. Por quê? Porque quando a gente começa ali na nossa formação, é claro que a família é a base de tudo, então os conselhos que eu ouvia, principalmente da minha mãe, porque o meu pai, ele conversava, mas não era tanto quanto a minha mãe, porque meu pai é daquela época mais antiga, de que Uhum. o homem era o provedor da Sim. casa, então era mais Criação caladão, fica por parte da mãe, né? criação fica por parte da mãe, mas a minha mãe ela sempre falava assim: Nina, estude, Nina, vá atrás dos seus ideais. Nina, corre atrás, se forma na faculdade, porque para quem vem de uma família onde você estudou em colégio público, onde os seus pais não têm condições, é uma grande conquista você poder fazer uma faculdade, porque para você entrar numa faculdade pública, você tem que ter um preparo. E normalmente esse preparo, se não for numa escola, é uma escola com muito, muito preparo particular, que são caras, Sim, você tem que ir para o cursinho, que também não é barato. sim. Então, é sempre uma. Então, você vê aí que É um os, desafio atrás do outro, é uma né? cortina de retalhos, uma colcha de retalhos, o desafio. Primeiro, pela condição, se você tiver, se os seus pais não têm condição de te matricular nas melhores escolas ou nos melhores cursos, e depois pela questão de ser mulher, porque aí você fica com aquela cobrança, né? O que você vai ser no Sim, futuro? Vai ter sim. filhos? Vai casar? Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho o rumo dessa conversa. Eu gostaria de saber, acho que todos nós gostaríamos, como que a política entrou para você, entrou na sua vida? A política, na verdade, ela sempre fez parte da minha vida, se a gente for olhar de um ângulo de que esse assunto é de interesse e precisa ser de interesse e conhecimento de todos nós. Meu, seu, de quem está assistindo a gente, porque tudo que a gente faz no dia a dia, a gente precisa da política ou a gente precisa observar o que está sendo feito na política, Uhum. né? Então, quando eu fazia o jornalismo, principalmente na minha atividade de repórter, já era um ambiente político. O que que era, na verdade, eu ir para a rua, ouvir as pessoas nos momentos ali onde tinha, infelizmente, uma tragédia, como aconteceu aqui no Guarujá, infelizmente, com desmoronamento. O Bom, que que isso tem a ver com a política? Tudo. O que que foi feito de política pública para tentar evitar uma tragédia dessa? A gente sabe que tem as consequências, as tragédias naturais, mas tem também o que deixou de ser feito para que aquilo não se tornasse tragédia. E outras questões também que, até no momento de alegria, onde eu ia fazer coberturas de carnaval, por exemplo, que eu acabei me tornando a repórter do carnaval, a sim, repórter do sim. povo, também é esse contato e também é uma questão política. Então, eu me candidatei, eu recebi o convite da Solange Freitas, que é deputada estadual, que também era repórter da TV Sim, Tribuna. sim. Você conhece a trajetória Uhum. da Solange. E o que a gente fazia no nosso trabalho era sempre ser a voz da população, como o político deve ser. Para que a gente vota num vereador? Para que a gente vota no prefeito? Para que a gente vota nos deputados? Para que eles ouçam a população e melhorem a vida dessa população. O que o jornalista faz?
O jornalista escuta a população, os anseios, as necessidades, para tentar ajudar a resolver. A diferença é que na política você pode fazer isso com mais possibilidades da tua ação trazer um benefício para quem precisa. Primeiro, o olhar de você poder conversar com as pessoas, identificar qual é a situação. Escutar, que hoje em dia está muito difícil, né? Verdade. Quem escute, se colocar no lugar do outro naquela problemática e tentar levar a solução. Então, eu falo assim que não foi uma mudança, foi uma mutação de algo que eu já vinha fazendo. Só que você sempre encontra o amadurecimento. Me Então, preocupar com o próximo foi o que me levou do jornalismo para a política nesse momento da minha vida. Porque, assim, sair da TV para a política, mas a bagagem de 20 anos como repórter na rua, isso, eu sei que essa palavra não existe, mas não dá para desviver o que a gente viveu. Toda essa experiência. É bagagem, como você disse, né? Você vai levar para a vida e usar sempre que for necessário. É dessas andanças, né? Você como jornalista, conhecendo os problemas da população ali do lado, sendo a voz da população. Assim, quando você pensa, quando eu assumir, você tem alguma prioridade que você pensava assim, nossa, o dia que eu assumir, eu vou mudar isso primeiro? Ouvir as pessoas nas suas questões. Claro que tem algumas mais sensíveis que merecem um olhar acentuado. As crianças, a questão das crianças, das necessidades, educação, saúde, segurança. Algo que eu ouvi muito da população no meu período de campanha foram as famílias atípicas, as famílias que têm crianças com autismo. Bom, o assumir é consequência do cenário que se criou quando a gente foi para o pleito para escolher os vereadores, no meu caso em Santos, né, quem ia assumir o executivo. Nessa eleição de 2024, só para você ter uma ideia, Dai, em Santos foram mais de 340 candidatos a vereadores, que foi o cargo que eu pleitei nas urnas. Santos, em 2023, teve 3 mulheres que foram eleitas. A expectativa era que se mantesse essas 3, ou pelo menos, o que deveria ser merecido, pelo menos 4, né? O ideal seria metade da Câmara, são 21 cadeiras, até porque Santos tem o maior eleitorado feminino, que é um cenário nacional. Eu imaginava, mas não esperava, é que chegou o dia 6 de outubro, que foi o dia de ir para as urnas, e muita gente ainda não sabia que eu era candidata. Nossa. Em Santos. Acontece, porque as pessoas, né, tem aquela figura da repórter e falava assim, olha, mas cadê? Você não apareceu na TV hoje? Eu fiquei te esperando no jornal, no Bom Dia São Paulo. Então muita gente não sabia que eu era candidata. Então talvez, né, se soubessem... Porque eu fico muito honrada com esse título, tanto de Lady do Samba quanto a de diva, né, do samba. E porque eu percebo que eu fiz tudo com muito amor, muito carinho, e eu tive essa retribuição que é onde eu chego, na Baixada Santista, e em todo lugar que eu chego onde tem sambistas raiz ali. Você entra no samba, né? Aí é claro, e tem a questão contagiante, né? Porque quando começa o barulho da bateria. Pezinho já começa. Recentemente, inclusive, eu fui numa festa na Amazonense, que é a Festa das Majestades Amazonense, Vicente de Carvalho. Sempre a escola me recebe com o maior carinho. Eu só tenho a agradecer toda essa troca em questão do mundo do samba e que está relacionado ao meu trabalho, e isso é bom demais. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Nina, eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade e para fechar, eu sempre peço uma mensagem, tá? Você que é uma mulher que inspira, nós já sabemos, né? Já começa por aí. É para você deixar uma mensagem para as mulheres que de repente estão querendo fazer essa transição de carreira, né? Que você é um exemplo dessa transição, ou para as mulheres que de repente também querem entrar na política. Qual mensagem que você deixaria? O recado que eu tenho que deixar para a mulherada aqui para 2025, acreditem em vocês, no potencial. Eu sei que no dia a dia é muito complicado, a gente tem muitos desafios, mas coragem é uma palavra que ela precisa estar
no destino de nós mulheres, porque assim, as dificuldades a gente encontra no dia a dia, não é nada fácil, mas você precisa acreditar no seu potencial, você precisa acreditar que algo melhor está lá na frente. É fácil? Não, não é fácil, não é fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa ir nesse caminho e buscar o que é melhor para a gente. Então, eu desejo em 2025, já aproveitando aqui que a gente Ah, é está clima de bem ali, Natal. né? Clima de Natal, daqui a pouquinho a gente já está no ano novo. Então, eu desejo um 2025 maravilhoso para todos vocês que estão nos assistindo e para você que sempre foi Muito uma obrigada. querida. Obrigada, viu? Obrigada, gente.